Olá, professora Ana Paula Saf, tudo bem? O nosso grupo vai debater o tema de como que o cinema, enquanto espaço político, cultural e artístico, pode dialogar com a formação de uma sociedade mais empática e consciente. O nosso primeiro ponto é a abrangência temática que ele nos proporciona. Por exemplo, nele temos alguns filmes que abordam questões políticas, expondo algumas injustiças e desigualdades que acontecem no mundo atual, estimulando debates sobre temas relevantes também. Nós temos como exemplo documentários, dramas políticos ou até mesmo alguns filmes que trazem uma temática racista, que trazem uma temática que expõe realmente esses pontos ruins da sociedade. Sem contar que o cinema também nos dá uma oportunidade de visibilidade. Ele traz à tona questões sociais e políticas importantes, promovendo uma sociedade mais empática, mais inclusiva e com equidade. Nosso segundo ponto é o espaço cultural. Em diversos filmes nós vemos diversas culturas sendo apresentadas para nós, para vários tipos de público, né? E isso aumenta o conhecimento das pessoas e que elas apreciem também essa diversidade global, promovendo uma compreensão e um respeito com a cultura do outro, uma sociedade mais empática realmente. Sem contar a preservação e a valorização que esses filmes também dão a essas culturas. Por exemplo, valorizando as narrativas locais que contribuem para a identidade cultural daquele lugar. E o nosso terceiro ponto é o espaço artístico. Nós sabemos que a arte e os sentimentos, eles andam juntos. A narrativa cinematográfica pode criar uma conexão emocional profunda entre os personagens e o público, sabe? Promovendo essa conexão maior, tirando aquilo das telas do cinema, levando isso para o cotidiano, para a sociedade, para a vida real. Oi, eu sou a Raíssa, eu sou do grupo 1 e eu vim dar alguns exemplos de repertório, de exemplos para um exemplo de uma sociedade mais cívica. Por exemplo, nós temos o filme Rio, que é basicamente, ele retrata meio que um roubo de várias espécies de aves, e dentre elas tem o personagem principal que é o Blue, né? E esse filme acaba sendo muito empático porque ele demonstra a diversidade cultural, por exemplo, porque ele mostra que outros tipos de espécie, e ele também mostra a cultura do Rio de Janeiro, que é uma cultura aqui do Brasil, que a gente acha que o do exterior é melhor e etc. Mas a verdade é que também tem bastante coisa. Também mostra sobre a conservação da natureza. Por quê? Porque no filme mostra muito como as aves acabam sofrendo por causa das influências humanas. Então a gente tem empatia não só com nós, mas com os seres da natureza. Mostra também uma empatia também por nós, porque isso acaba afetando a gente de alguma forma. O filme também mostra a diversidade de opinião. Por quê? Porque ele não mostra só um tipo de opinião, não mostra só um tipo de pensar sobre um político ou o que deveria ser feito, mas ele mostra vários tipos. E isso é muito legal porque a gente tá tendo empatia com outra pessoa. Não só porque eu penso desse jeito, que eu não vou mostrar o jeito que as outras pessoas pensam. Outra coisa que o filme mostra é o engajamento cívico. Por quê? Porque as pessoas, elas têm que ser engajadas a votar, elas têm que entender que aquilo não é que política é chato, sabe? Mas é porque isso faz parte do nosso país, é para as coisas funcionarem melhor. Então, às vezes você precisa fazer aquilo pra conseguir ajudar você mesmo, entende, sabe? Outra coisa também que é demonstrado no vídeo é a aceitação das diferenças. Por quê? Porque no filme, não é só porque tá no Rio de Janeiro que eles vão deixar de mostrar as coisas que tem lá, sabe? E mesmo o Rio de Janeiro sendo às vezes desvalorizado, às vezes sendo favela, às vezes sendo pessoas que não têm muitas condições, ele não deixa de mostrar essas pessoas, entende? Então ele aceita a diferença das pessoas, ele demonstra isso no filme e ainda mais valoriza a cultura dessas pessoas. Isso mostra que ele aceita as diferenças não só das pessoas, mas também das aves, por exemplo. Porque ele não mostra só um tipo de ave, por exemplo, ele mostra vários tipos, várias espécies. E isso mostra que elas são diferentes. E mesmo sendo diferentes, elas são demonstradas e mostradas no filme. Outro filme que a gente separou também é O Candidato Honesto, que é basicamente uma comédia brasileira que foi
mostrada pra nós em 2014. E um dos tópicos dela é a crítica à corrupção. Porque o candidato, ele começa a falar a verdade, ele ganha meio que um feitiço, sabe? E ele não consegue falar mentira. Isso mostra a crítica à corrupção, né? Porque às vezes a nossa política acaba tendo muita corrupção aqui no Brasil. E isso mostra uma coisa que deve ser implementada pra nossa sociedade ter um governo melhor, sabe? Ter empatia com o nosso povo. Também temos a responsabilidade social, que também é demonstrada no filme, mostrando que a gente tem que ter uma responsabilidade sobre aquilo que a gente está votando, sobre aquela pessoa que a gente está acreditando, porque não é só porque, é meu amigo, eu vou votar. Não é só por causa disso. Você tem que saber o que aquela pessoa quer fazer, o que ela aparenta ser, sabe? O que ela quer ser. Porque não adianta só a gente ir lá e votar só porque alguém votou, e aí você fala, eu vou votar também, tanto faz, não ligo. O filme mostra essa responsabilidade que as pessoas têm em votar na pessoa certa. Então, o filme Candidato Honesto, ele demonstra a cidadania, a responsabilidade social e as expectativas que nós devemos ter nos nossos candidatos, e para que a gente possa escolher uma pessoa que seja consciente para mudar a sociedade, para tornar ela cada vez mais empática. Esses filmes que eu tô mostrando é porque eles influenciam de alguma forma positiva pra nossa cultura, pra nossa sociedade brasileira.